Glória a Deus. Graças a Deus, aqui estamos mais uma vez em nossa congregação para poder transmitir a nossa escola bíblica dominical. Diz a Bíblia que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Se você é convidado a ouvir conosco, meditar na palavra do Senhor, examinar as Escrituras, Jesus Cristo disse: examinar as Escrituras, porque vós cuidaste delas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Que Deus assim vos abençoe, nos para todos nós, aqueles irmãos que estão a nos ouvir, que se porventura ouvirão pelas redes sociais, que o Senhor Jesus possa continuar operando na vida de cada um dos irmãos. E hoje nós vamos estudar a escola dominical, a escola bíblica dominical, e vamos examinar a palavra de Deus e falarmos a respeito da frustração. A nossa lição de hoje tem por título: a frustração abate os mais fortes. É o título da nossa lição hoje. A frustração abate os mais fortes? É uma pergunta, né? Nós vamos ver isso, essa resposta na nossa lição de hoje. Meus amados irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Jesus aparece a dois discípulos no caminho de Emaús. Você é convidado a examinar a palavra de Deus juntamente conosco. Abra a sua Bíblia. Lucas, capítulo 24, versículo de número 13 em diante. Graças a Deus, você pode nos acompanhar, pegando quando você estiver com a Bíblia, quem sabe está a nos ouvir no hospital ou em casa mesmo. Então, pegue a sua Bíblia, vamos examinar as Escrituras. Jesus Cristo, ele disse aos seus discípulos: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Você tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Nós pregamos o Evangelho, mas a palavra, ela é de Deus. A voz, ela é nossa, mas a palavra descrita nas Escrituras é de Deus. Então, meus amados, é Deus falando conosco. E foi Jesus Cristo mesmo quem disse: examinai as Escrituras. Então, vamos aproveitar a oportunidade. Abra a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13 em diante. Nós vamos ler pausadamente, para que os irmãos assim possam compreender e nos acompanhar, graças a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, versículo 13. Jesus aparece a dois de seus discípulos. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, aproximadamente 12 quilômetros, né? Então essa aldeia distava de Jerusalém 12 quilômetros. O nome dessa aldeia era Emaús. E iam esses dois discípulos falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si,
e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. Então lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. Então lhes disse o Senhor: honestos e dados de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Então, começando com Moisés e com todos os profetas, o Senhor explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou então o Senhor para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhes deu. Então abriram-se-lhes os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Amém? Graças a Deus. Nosso texto de base se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos do 31 ao versículo 34. Amém? Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso e eterno Deus, nós vamos transmitir a Tua palavra neste momento. Abençoa, Senhor, aquelas pessoas que ouvem a mensagem. Ajuda as pessoas, Deus, para que possam crer, para que possam vencer as suas dificuldades, as suas dúvidas e as suas provações, e sejam plenamente, todo espírito, alma e corpo, conservados, irrepreensíveis até a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém? Deus nos abençoe em nome de Jesus.
Graças a Deus. Vamos nós discorrer sobre este estudo nesta manhã. Os irmãos possam, neste momento, abrir o coração, deixar Jesus falar com você. Nós sabemos, meus amados irmãos, este exemplo, o texto que nós lemos aqui, que é logo após Jesus ser crucificado e morto, os apóstolos se dispersaram. Bateu-se no coração uma grande frustração. E vendo tudo isso, meus amados, a conclusão que chegamos é que a frustração abate até os mais fortes. Por que digo os mais fortes? Porque comparando os discípulos a nós não tivemos, meus amados, a mesma experiência que eles tiveram de ter estado com Jesus. Eles foram testemunhas oculares do ministério de Jesus. Eles viram Jesus ressuscitar mortos. Eles viram Jesus dar vista ao céu. Eles viram Jesus fazer paralíticos andar, cegos enxergarem, surdos ouvirem, mudos falarem. Eles tinham uma grande experiência no que diz respeito à vida espiritual. Porém, nós vemos nos exemplos bíblicos que a frustração abate até os mais fortes. Há muitas pessoas que se acham, quando estão passando por dificuldades, mais frágeis que outros. Mas eu digo para você que isso não é verdade. Todos nós somos iguais perante Deus. E a frustração abate até aquelas pessoas que nós julgamos serem mais fortes do que nós, no que diz respeito à vida espiritual. Nós vemos isso no exemplo dos apóstolos. Nós vemos isso no exemplo do Velho Testamento. Quando nós abrimos a palavra de Deus, abra sua Bíblia, nós vamos falar pausadamente. 1 Reis, no Velho Testamento, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 10. Abra sua Bíblia. Vamos nós examinar essas coisas. 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 10. Nós vemos o exemplo de Elias. Elias era um homem espiritualmente forte. Era um homem que tinha grande experiência com Deus. Mas quando ele se viu perseguido, meus amados, quando ele se viu perseguido, ele retirou-se e praticamente se escondeu. A Bíblia diz que ele foi para uma caverna. 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 10. E
E ele disse ao Senhor, em meio à perseguição, quando Jezabel havia mandado matar aos profetas de Deus de Israel, aqueles que anunciavam, que ensinavam a respeito de Deus, os profetas foram perseguidos por Jezabel e foram mortos. Elias, sabendo do que havia acontecido, como ele era um profeta de Deus, ficou preocupado, amargurado e triste. E isso o levou a se esconder numa caverna e buscar ali proteção. Ele retirou-se à parte. Era um momento que ele precisava avaliar a situação, mas ele precisava também enfrentar. Era um homem que tinha experiência com Deus. O que se esperava dele é que ele, pela experiência que tinha, viesse a enfrentar os seus problemas. Mas naquele momento de frustração, de tristeza e de medo, ele resolveu esconder-se. Porém, meus amados, o Senhor que a tudo vê, o Senhor que a tudo contempla e que está vendo você neste momento, a dificuldade, a perseguição que estás passando, viu a Elias dentro daquela caverna. Então, nós vemos pela palavra de Deus, e a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que fazes aqui, Elias? E ele disse, 1 Reis capítulo 19, versículo de número 10: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conselho, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e agora buscam a minha vida para me tirarem. Então lhe disse o Senhor: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. Sai para fora, sai da caverna, para vires o que o Senhor pode fazer por você. Momentos que estamos assim como Elias, mas o Senhor nos diz: sai para fora, põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, fendia os montes, quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E aconteceu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conselho, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e busco a minha vida para me tirar. E o Senhor lhe disse: vai,
volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael rei sobre a Síria. Meus amados irmãos, ao momento que nós ficamos assim, na mesma situação de Elias, perseguidos, passando por dificuldades, por provações, por frustrações, nós nos escondemos. Às vezes não vemos o Senhor no terremoto, não vemos o Senhor num grande vento. É esse o mal de muitas pessoas. Só vê o Senhor muitas vezes quando as coisas estão na calmaria. O Senhor fala conosco de diversas maneiras. Com Elias falou o Senhor na calmaria, quando lhe disse: levanta, sai para fora, põe-te neste monte perante a face do Senhor. O Senhor nos chama a atenção para nós nos despertarmos perante Ele, nos colocarmos de pé e seguirmos a nossa caminhada rumo ao cumprimento da nossa missão. Meus amados irmãos, a frustração abate até aos mais fortes. A frustração abateu Elias, homem experiente, homem de Deus, homem de oração, cheio da graça do poder de Deus. Vemos então o exemplo de Elias. E você? Por que você se acha pior que outros? Se a frustração abate até mesmo os mais fortes, por que nós vamos nos achar pior que outros? E muitas das vezes, como diz a palavra, quando nós nos sentimos frágeis e fracos, é porque nós estamos mais fortes. Isso é Bíblia, isso é palavra. Meus amados irmãos, às vezes, dependendo do nível da provação que nós temos na nossa vida, as nossas experiências espirituais ainda não são suficientes para fazer com que nos animemos e fiquemos de pé, ficamos abalados e frustrados. Foi o que ocorreu com os discípulos após a morte de Jesus. Eles haviam visto milagres extraordinários, experiências extraordinárias. Jesus expulsou demônios, paralíticos andaram, cegos ouviam, mudos falavam, cegos viam, mudos falavam, mortos ressuscitavam, milagres extraordinários foram vistos por eles, passaram por experiências extraordinárias, mas às vezes, dependendo do nível da provação e da frustração, da tristeza, essas experiências não são suficientes para nos manterem inabaláveis. Às vezes a gente balança, nós balançamos, porque ninguém é melhor do que ninguém. Nenhum homem de Deus ou mulher de Deus é melhor que ninguém. Nenhum servo de Deus, independente da credencial que possui, ou do nível de experiência com Deus, somos todos iguais.
perante Deus. É por isso que muitas vezes se vê muitos servos de Deus tendo credencial, posição, status na sociedade, servos de Deus, grandes pastores, grandes missionários, obreiros, caírem, desanimarem na fé, e hoje está sendo comum em muitos locais, muitos pastores tirarem a própria vida e cometerem suicídio. Porque na hora da aprovação, dependendo do nível da aprovação, a nossa experiência da vida cristã não é suficiente para nos manter de pé, principalmente quando se confia nele. Há poucos dias nós estávamos conversando com uma pessoa, e essa pessoa disse ser uma pessoa muito experiente, mas ela resolveu passar um período de tempo em casa, sem frequentar a casa do Senhor. Então, o que vem à nossa mente às vezes, mas você diz ser tão experiente na fé, tem tantas experiências na fé, porque agora está triste, porque agora está dentro da caverna. Experiências, irmãos, não são suficientes às vezes para nós nos mantermos sempre firmes. Há sempre aquele período de fraqueza, aquele momento que a frustração nos abate e nos faz esconder, e às vezes também nos fazem distanciar do propósito e da missão que Deus colocou nas nossas mãos. Foi o que aconteceu com os apóstolos do Senhor. Então, meus amados irmãos, isto é parar. Nós vemos o exemplo dos dois discípulos no caminho de Emaús. Estavam frustrados. Eles estavam, quando Jesus presente, estavam unidos junto com os apóstolos, estavam todos juntos, mas o pastor foi abatido e as ovelhas se dispersaram, frustradas. Meus amados irmãos, Jesus passou 3 anos preparando os discípulos para suportar a tristeza da sua ausência. Os irmãos acreditam? Eles não suportaram nem 3 dias. Nem 3 dias. Jesus os capacitou, fez milagres extraordinários diante deles. 3 anos preparando-os, dizendo para eles que ele teria que cumprir a sua missão. Ele seria morto, mas ressuscitaria no 3º dia. Jesus capacitou, Jesus ensinou. 3 anos, meus irmãos, hoje praticamente se faz uma faculdade. Foram 3 anos e meio de muita preparação, muito milagre. Meus irmãos, Jesus deu-lhes até mesmo poder, quando enviou aquela missão dos 70, ao qual os discípulos saíram de 2 em 2, talvez Cleófas. Esse da descrição de que nós falamos aqui dos 2 discípulos no caminho de Emaús, de Lucas capítulo 24, versículo de 13 a 35, tenha sido um daqueles dentre os 70 que operaram milagres em nome de Jesus, mas agora, frustrado, deixou Jerusalém e estava se distanciando do grupo, ele mais o seu companheiro, indo até a aldeia chamada Emaús, 12 quilômetros distante de Jerusalém. Quantos quilômetros você está distante de Jerusalém?
Estou falando para você, coloque-se de pé, porque o Senhor te diz, assim como Ele disse para Elias: sai para fora e põe-te de pé neste monte perante a face do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Isto é Bíblia, isto é palavra. Então, meus amados irmãos, a palavra de Deus, ela nos ensina. Às vezes, dependendo do nível da aprovação, algumas experiências da vida cristã não são suficientes para nos colocar de pé, mas nós precisamos dessas horas orar ao Senhor, ver os exemplos que nós temos na palavra de Deus. Eles é quem nos fortalecerão na hora dessas dificuldades. Você lê a Bíblia, você estuda a palavra. Jesus Cristo disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que devem. Você examina. A Bíblia é o único livro que não foi feito para ser lido. Então sabiam disso? O único livro que não foi feito para ser lido. Não para ler a Bíblia. Não é para ler a Bíblia, não. Jesus mandou examinar. Lê você ler uma revista, lê você ler um jornal, lê você ler qualquer coisa que você quiser, mas a Bíblia você examina. Na hora que você examinar a Bíblia, você vai ver esses exemplos de fé, eles irão fortalecer a sua vida. Mas os exemplos dados por Jesus. E meus amados irmãos, nós vemos que é nesta hora que o Senhor aparece. É neste momento que o Senhor aparece. Jesus se revela para você através da palavra. Jesus se revela para você através de uma visão, através de uma revelação de um sonho. Mas Jesus se revela para você. Quem sabe está se revelando através dessa palavra desta manhã. Então, meus amados irmãos, são exemplos da palavra de Deus e que nós devemos seguir. Este exemplo desses discípulos aqui, no caminho de Emaús, é um exemplo contundente, exemplifica. Eles estavam se distanciando cada vez mais. Mas não foram somente Cleófas e seu companheiro. Nós falamos anteriormente, quem sabe, Cleófas e esse companheiro não foi uma daquelas duplas que saíram de 2 em 2 na missão do setembro. Eles foram também. Eles estavam lá, mas no momento da dificuldade, parece que abateu sobre eles uma frustração tão grande que eles se esqueceram. Meu Deus, irmão, se fosse eu, se fosse você, pensa bem, que tivesse passado por aquela experiência. É por isso que nós dizemos no início da nossa missão, a frustração às vezes abate até os mais fortes, até aqueles que nós vamos ser fortes, são abatidos por ela. Quando Jesus foi morto, eles ficaram frustrados. E nós lemos a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus nos diz bem claro o que eles esperavam de Jesus. Lucas capítulo 24, versículo de número 21 diz: esperavam de Jesus o que é de material, o que é de espiritual também, mas muito mais do que é
reino não é deste mundo, mas eles eram necios e tardos em coração para poder compreender isso. Eram necios e tardos em coração para compreender a missão de Jesus. Olha como eles pensaram. Eles disseram para Jesus, Lucas capítulo 24, versículo de número 21, olha o que Cleopas e seu companheiro disseram para o Senhor quando Jesus estava com eles ali. Quando Jesus apareceu para eles no caminho de Emaús, eles estavam como que cegos para não enxergar nada. A frustração cegou-lhes os olhos e o entendimento. A princípio estavam até mesmo sem ver que Jesus estava com eles, irmãos. As características de Jesus são inconfundíveis. Mas no momento da frustração, as pessoas não conseguem nem enxergar. Você talvez esteja nessa sua situação agora, frustrados, mas porque havia uma pincelada de algo material que os estava ainda segurando no mundo. Olha o que eles esperavam de Jesus. Lucas 24 e 21. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. 3 dias só. 3 dias só. E você já pensa, se fosse 3 meses? Já pensaram, se fosse 3 anos que Jesus demorasse para ressuscitar, estava todo mundo desviado. Jesus se revelou imediatamente, nós falamos aqui anteriormente. Jesus passou 3 anos preparando os discípulos para suportar a tristeza da sua ausência. Eles não suportaram sequer 3 dias. Não suportaram sequer 3 dias. Então, meus amados irmãos, isto é palavra, isto é Bíblia. Então nós devemos buscar entender as Escrituras. Olha o que eles pensavam, vamos repetir de novo. Olha o que eles esperavam de Jesus. Havia neles uma certa esperança material. Por isso que muita gente se frustra hoje no mundo. Este lado de esperança do que diz respeito ao materialismo. Há muita gente fazendo campanha por aí de prosperidade. Olha a visão terrena. A Bíblia diz que o caminho do justo é para cima, para que se desvie do inferno que está embaixo. Isso é palavra, isso é Bíblia, mas olha o que eles esperavam. Esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel, ou seja, que os liberasse do jugo do Império Romano. Materialismo puro. Quantas pessoas veem a Deus somente como aquele Deus que o faz suprir somente necessidades materiais. Então, na hora que vem a dificuldade da provação, sucumbe, porque vive uma vida dupla. A Bíblia diz que há caminho que parece direito, né? Mas o final dele é o quê? Os caminhos da morte. Na hora da dificuldade, eu conheço a palavra. Não precisa me falar, me ensinar, porque eu já sou
amado, essa sua experiência, meu amado irmão, meu Deus, não te dá força para vencer. Se humilhe perante os pés de Cristo, deixa Jesus Cristo se revelar para você. Enquanto é tempo Ele se revela, Ele está ali. Talvez Ele está nessa palavra que eu estou te falando agora. Olha, as mulheres já tinham ido lá, tinham praticamente recebido a revelação. 2 anos havia aparecido para elas, havia falado que Jesus já havia ressuscitado. Eles não creram. Por quê? Por que não creram ainda? Preconceitos da época também impediram eles de aceitar a mensagem de imediato, porque eram mulheres que tinham dito, porque não deram ouvidos. Jesus precisou se revelar para Pedro, Jesus precisou se revelar para todos eles, para que depois eles pudessem crer. Jesus precisou aparecer para esses 2 discípulos no caminho de Emaús, senão não tinham se arrependido e não tinham voltado de novo para a sua atividade, sua missão, que era levar o Evangelho, pregar o Evangelho. Jesus tinha dito a Pedro, quando Pedro estava pescando: de hoje em diante você não mais pegará peixes, mas você será um pescador de homens. A sua pesca, a sua profissão será outra. Mas Pedro fez o quê? Estava voltando para trás. É o chamado espírito de apostasia, ter levado muitas pessoas a voltar para trás, mas porque levam uma vida dupla. Meus amados irmãos, nós devemos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Se nós olharmos somente para Jesus, irmãos, a Bíblia diz: esquecendo as coisas que para trás ficam, avancemos para o alto, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. O que é do mundo vai ficar para trás. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas naturalmente vos serão acrescentadas. Como? Ao longo da vida nós estamos trabalhando, vivendo a nossa vida normal, e o Senhor vai nos acrescentando aquilo que a gente precisa. Não precisa de desespero, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais tudo ele fará. Mas tenha fé, Jesus estará ao seu lado. Aqueles discípulos ali a caminho de Emaús, eles nos mostram um exemplo importantíssimo. Viu? Provérbios capítulo 24, versículo 10. Abra sua Bíblia. Provérbios capítulo 24, versículo 10. Nós estamos lendo pausadamente, para que os irmãos possam assim abrir a sua Bíblia. Provérbios capítulo 24, versículo de número 10. Olha o que diz o sábio escritor: se demonstrares frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Olha aí. Mas os que confiam no Senhor são o quê? Os que confiam no Senhor são o quê? Como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem lá. Mas se você se mostrar frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. No momento da frustração, a
Às vezes a gente perde o equilíbrio das nossas emoções, o calor das emoções faz com que a gente tome decisões impensadas. Foi o que aconteceu com os discípulos. Estavam todos se dispersando. Pedro chamou para os companheiros: vamos pescar. Meu Deus! Ô Jesus Cristo, vamos pescar. Tem muita gente falando assim: vamos sair da igreja, gente. Vamos ir para tal lugar assim. Eu não estou gostando dessas palavras. Nós estamos passando por provação, com dificuldade danada, muita luta, provação, desemprego, situação difícil econômica do país, dívida, conta para pagar, não aguento mais, não suporto mais essas coisas. Vamos dispersar, vamos sair da presença um pouquinho para ver se a gente consegue resolver as coisas. Será que vai resolver? Será que vai resolver alguma coisa? Não vai. Distanciar-se da presença não vai te resolver. Os problemas irão acumular e você estará sozinho. Mas se eu digo para você que Jesus está te acompanhando, você não está percebendo, Ele está caminhando junto com você aí, ó. Olha Jesus aí do seu lado, olha Jesus do seu lado aí agora. Pelos olhos da fé, verifique, abra os seus olhos espirituais, faça com que, como Jesus fez com aquelas pessoas, com aqueles abriram-se os olhos espirituais. Jesus assentou-se com eles à mesa. Jesus está sentando-se com você à mesa do amor. Jesus assentou-se com eles à mesa. Glória a Deus. E Ele está agora com você. Estou falando para uma pessoa nesta manhã. Eu estou falando com você. Olha aí para mim. Você pode não estar vendo essa gravação ao vivo. Você haverá depois que eu estou falando para você. Não quero que depois você saia exaltando que ouviu uma palavra do presbítero agora. Foi Jesus que falou para você. Peço a intercessão, volte para Jesus. Na igreja que você saiu, volta para Jesus enquanto Jesus está falando com você. Olha bem, Jesus assentou-se à mesa ali com eles. E conversando com eles, Ele expôs as escrituras, explicava-lhes o que deles se achava em todas as escrituras. Depois assentou-se com ele na mesa. Jesus levou-os para a palavra. Olha, Jesus levou-os para onde? Onde se revelar para eles quem Ele era? Jesus levou-os para onde? Lucas 24, versículo 25. E Ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se estava em todas as escrituras. Palavra, ler a palavra, estuda a palavra. Jesus Cristo disse: examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Examina. Você vai ver os exemplos dos homens de Deus do passado. Hebreus capítulo 11, lá está a galeria dos heróis da fé. Vai lá ver o que passaram os servos de Deus
seu passado, tantas provações e dificuldades, mas a Bíblia diz que o justo é pela sua fé que viverá. Mesmo que não enxergamos, mas nós vemos com os nossos olhos espirituais a vitória que o Senhor Deus nos dá. Aleluia. Isso é Bíblia, isso é palavra. Se encontre com as Sagradas Escrituras. Jesus ali assentou-se, serviu perante eles a mesa, tomando o pão, abençoou, partiu e lhes deu. Então, naquele momento, abriram-se lhes os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Então disseram para o porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras, eu estou abrindo as Escrituras perante você, porventura não está ardendo aí no seu lugar, o seu coração, ouvindo essas palavras? Não é Jesus quem está aqui, ou seja, eu não sou Jesus, mas Jesus fala conosco através da sua palavra. Ele está presente na palavra. Glória a Deus, aleluia. Quem sou eu? Quem somos nós? A voz é nossa, mas a palavra é de quem? É minha. A palavra é de Deus. Então, na mesma hora, o que eles fizeram? Eles fizeram a mesma hora que seus olhos espirituais foram abertos. O que eles fizeram? Continuaram a caminho de Emaús? Foi isso que eles fizeram? Não. A Bíblia diz que na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Já estava todo mundo lá. Nós vimos o Mestre. Nós vimos o Messias. As mulheres viram o Messias. Oh, meu Deus do céu, que maravilha! Os pais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Oh, meu Deus do céu! Simão, estava Simão pescando. Abra sua Bíblia, João capítulo 21, versículo 15 e 19. Estou levando você para a palavra. É Bíblia isso. Isso é palavra, é Bíblia. Não estamos e nem ensinamos escola dominical para falar de nós mesmos. Bíblia, palavra. Isso não é questão de orgulho e nem de exaltação própria. É que o Senhor Jesus nos mandou: ide por todo mundo, pregai política, pregai religião. Foi isso que ele falou: ide por todo mundo e pregai o quê? O Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Ide, ensinai todas as nações. Para ensinar o quê? A Bíblia é a palavra. Quer descrição melhor que essa? É a palavra, é a Bíblia. João, o Evangelho, capítulo de número 21, versículo 15. Bem devagar, nossa para show. Evangelho, capítulo 21, versículo 15 e 19. 15 a 19. Essa aqui, Pedro é interrogado, né? Pedro é interrogado.
Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse: apacenta os meus cordeiros. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Olha, comparado ao que disse Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus também perguntou para ele 3: você tem convicção da tua fé, Pedro? Você é convicto? Então, meus amados irmãos, o que nos leva à queda nos dias de hoje é que nós sabemos e estudamos sobre muitas coisas, e por estudarmos pouco a respeito de Jesus, também sabemos pouco. Nos capacitamos na nossa vida intelectual, buscamos de toda forma uma capacitação profissional, porém estudamos muito pouco a respeito de Jesus. Então, isto nos leva a uma queda no que diz respeito ao nível de espiritualidade, nos eleva no lado material a um patamar elevado, mas no lado espiritual, meus irmãos, nós devemos analisar. Jesus aparece a Pedro, apareceu por 3 vezes, também quando ele estava pescando, apareceu ali. Pedro já havia saído com os seus companheiros, quem sabe estava com ele André, seu irmão, os filhos de Zebedeu, Tiago, João, todo mundo lá pescando, né? E os demais que o acompanhavam na profissão, os 2 discípulos no caminho de Emaús, e os outros demais se espalharam. Sabe uma coisa? Vamos voltar de novo, né? A exercer a nossa função. Quando Jesus nos encontrou, nós estávamos pescando. Agora que ele morreu, vamos buscar onde nós deixamos escondidas nossas redes. Vamos lá procurar nossa rede de novo. Nosso barco encostado na beira do rio, lá no mar. E vamos voltar novamente para pescar. Você entrar no barco lá, e Jesus foi, né? Se revelou para isso. Ele se sentiu muito envergonhado, né? Pelo amor de Deus. Diz a Bíblia que ele está falando pulou dentro do rio. Então são registros da palavra de Deus e que nós devemos estudar. Nós não vamos citar aqui esse texto, e se nós formos citar aqui o texto bíblico que está registrado e muitos outros textos que nós temos aqui, nós vamos ficar muito tempo falando. Muito tempo, e o objetivo é este: nós não podemos esquecer de uma coisa: a frustração abate até os mais fortes, até os mais fortes ela abate. Abateu Elias no passado, ele fugiu para a caveira. Abateram os discípulos, eles se dispersaram.
não obstante, né, mesmo com a experiência que eles tinham com Deus. É por isso que eu estou levando os irmãos para quê? Para onde? Para as Escrituras. Estou levando os irmãos para a Escritura. Os irmãos compreendam. Levar as pessoas para a Escritura nessas horas é fundamental, é essencial, é primordial, para que a pessoa possa compreender que todos nós temos as nossas fraquezas. O pastor tem a dificuldade, o presbítero tem dificuldade, os discípulos tiveram, os apóstolos tiveram. Olha, Paulo fala a respeito de uma parte chamada Demas. Nós já falamos aqui no nosso programa. Ele falou o seguinte: muita tristeza, certamente Paulo falou isso. Demas me desamparou. Mas se ele tivesse desamparado, Paulo, tivesse ido servir ao Senhor, para a igreja, buscar a Deus com alegria, como diz o Salmo 100, celebrar com o fogo ao Senhor, todos os moradores da terra, sempre ao Senhor com alegria, apresentar-os a Ele com cântico. Se ele tivesse feito isso, Paulo estaria feliz. Não é a alegria do pastor saber que aquele irmão, qualquer irmão, apesar de ter saído da sua igreja, mas está servindo ao Senhor em outra congregação, isso nos deixa felizes. Mas saber que a pessoa abraçou o presente certo é muita tristeza. Paulo falou com muita tristeza no seu coração. Deus me desamparou, amando o presente certo. Segundo Timóteo capítulo 4, versículo 10, depois eu vou ler lá. Então, nós devemos lutar por nossa fé. Jesus se revelou para aqueles apóstolos, Jesus se revelou para aqueles discípulos. Eles recobraram a sua consciência, trouxeram à memória de novo aquilo que eles haviam esquecido no momento da frustração. Porque o momento da frustração faz com que a gente perca a consciência que os nossos olhos espirituais deixem de enxergar. Mas, meus amados irmãos, Jesus se revelou para nós, e Ele se revela para cada um de nós, nossos filhos. Então, vamos repetir de novo: nós sempre repetimos as coisas como pregamos, sempre, porque a palavra de Deus, a Bíblia diz assim: proteja como orvalho minha palavra. Ela deve ser anunciada aos poucos, e repetidamente, para que nós possamos aprender. Jesus passou por 3 anos preparando os discípulos a suportar a tristeza e sua ausência. Eles não suportaram sequer 3 dias. Então, quanto tempo você está no Evangelho? Quanto tempo você está servindo o Senhor Jesus? Não importa o tempo, é claro. Não importa. Muita gente que é novo na vida espiritual, às vezes tem muito mais experiência do que ter 50, 60 anos. Não importa. Mas, de qualquer forma, lembre-se de uma coisa: na hora da dificuldade, sejam fortes. Mas essa força, como não vem de você, se apegue ao Senhor, faça como João. Né? Quando Jesus celebrava a Santa Ceia, os discípulos ali estavam junto com Jesus. Havia eles logo uma preocupação de início, quando Jesus, à mesa, disse para eles que havia entre eles um traidor. Naquele momento, o que João fez? Colocou a sua cabeça ali
Aonde? Aonde que ele fez? No ombro do Senhor Jesus. Coloca a sua cabeça no ombro de Jesus. O que diz Jesus? Para encerrar agora, Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 21. Para encerrar agora, Mateus capítulo 11, versículo de número 21. Vou mostrar para vocês com quem que a gente tem que aprender. Se você já achou, eu falei que eu ia mostrar para vocês com quem que a gente deve aprender. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. E aprendei de mim. Quantas pessoas, irmãos, querem aprender com outras pessoas? Mas Jesus te chama a aprender de mim. É por isso que nós levamos as pessoas. Vou fazer aqui de novo. A palavra, a Bíblia Sagrada. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna. E são elas que? De quem? De quem ela fala? De mim. Então Jesus diz aqui: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha, então, aprenda com Jesus. Esteja com Jesus. Jesus está ao seu lado, independente seja qual for a dificuldade. Não deixe Jesus. Jesus está te observando. Olha, meu Deus. A última frase, se você puder anotar. É preciso se ter um contato com Jesus ressurreto. Os discípulos só se firmaram na fé depois que eles tiveram um contato pessoal com Jesus ressurreto. E se não tivesse tido esse contato, irmão, esse evangelho tinha chegado até os nossos dias, tinha desviado todo mundo. Pedro tinha ido pescar, Pedro, André, Tiago, João, os filhos tinham ido pescar. Os dois discípulos que haviam ido ali estavam em direção de Maú, tinham ficado por lá, constituído, quem sabe, famílias, ficado ricos, distanciados da presença de Deus. E os demais 70 que Jesus deu aquela comissão de sair de 2 em 2, tinha ali se espalhado todo mundo ali por Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, mas não para pegar o evangelho. Não para pegar o evangelho, se espalhado todo mundo por aí, mas eles tiveram um contato com Jesus ressurreto. Jesus se revelou para eles, e assim, meus amados irmãos, a experiência se deu por completa. Você já teve esse contato com Jesus ressurreto? Ou para você Jesus ainda está morto?
Para muitas pessoas não pensam, Deus, eles estão na incredulidade, você vai permanecer na incredulidade. Mas um dia que você encontrar com Jesus ressurreto, aí sim, aí você vai ser recobrado sua fé, se colocar de pé e vai seguir aí, trabalhando para Jesus, dando continuidade à sua missão. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, que o Senhor Jesus possa falar melhor aos nossos corações. Vamos encerrar mais uma escola bíblica aqui em nossa congregação. Nós temos cultos aqui todas as terças-feiras, quintas e domingos, né? Se Deus quiser, até Jesus voltar. Nós estamos nessa terra de passagem, não sabemos até quando nós estaremos aqui. Então, mas no momento em que estamos pregando o Evangelho, você é convidado a estar presente conosco aqui, a nossa congregação. Cultos de oração, terça-feira, às 19h30. Culto de oração e louvor, quinta-feira, às 19h30 até às 21h. Escola Bíblica Dominical, às 9h da manhã. Nós temos aqui a oração da manhã também. Nós fazemos aqui a portas fechadas, mas fazemos oração. Agora, que os irmãos quiserem vir, a oração é de 8h30 da manhã às 9h, é uma oração, a oração sacerdotal, é aquela oração que nós fazemos antes de nós ministrarmos a lição da escola dominical. Assim faziam os sacerdotes do passado. Primeiro apresentavam a oferta perante Deus para si mesmo. Primeiro falar para o Senhor, meu Deus, dê misericórdia, me dê a palavra, me usa na palavra, espera na palavra que as pessoas precisam ouvir. Se prepara primeiro, apresenta a Deus, aí depois a gente vai ensinar. Então, 9h a gente começa a nossa escola bíblica dominical propriamente dita, e você é convidado a estar conosco aqui aos domingos. Nós vamos colocar de pé, meus amados irmãos. Quero agradecer as pessoas que porventura nos acompanharam nas redes sociais, aquelas pessoas que irão ver depois, quando tivermos aí divulgado aquelas gravações. Que Deus abençoe cada pessoa. Quero agradecer aqui a presença de todos os irmãos, que estão presentes. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Nós vamos citar com o nome dos irmãos para não expor as pessoas. Nós não precisamos expor quantidade de pessoas na igreja para poder pregar o Evangelho. É muito bonito, mas nós não precisamos fazer isso. Nós não queremos aparecer, não, nós queremos pregar o Evangelho. Que o Senhor Jesus Cristo cresça e nós diminuamos. Essa é a verdade das Escrituras. Então, Deus abençoe aqui, irmão que está presente, e cada um de nós que aqui estamos. Maravilhoso e eterno Deus, agradecemos ao Senhor por mais esta manhã estar presente aqui na tua casa, pela escola bíblica dominical. Abençoa as pessoas que nos ouviram, meu Deus, suas famílias, seus lares, aquelas pessoas que porventura queiram aceitar a Cristo como Salvador, ou que querem retornar à casa paterna. Faz a obra na vida dessas pessoas, desperta o interesse, para que à noite possam buscar a tua casa e assim, meu Deus, retornarem a caminhada rumo à sua missão de pregar o Evangelho. Abençoa todos os irmãos em nome do Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a consolação da comunhão do Espírito Santo seja com a igreja, o povo de Deus que aguarda a breve volta de Jesus. Irmãos, diga comigo bem forte, amém? Ao Senhor glória, ao seu nome mais glória, e ao povo de Deus a vitória em nome de Jesus. A vitória é nossa em nome de Jesus. A vitória é nossa em nome de Jesus. A vitória é nossa em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.